incidência dos veículos de manifestação. Agora, isso aí está dentro do holopensene pessoal da paraperceptibilidade, com a predisposição pesquisística da consciência. Agora, a sensação do irrompimento do psicossoma, a visualização do psicossoma ostensivo por testemunha, a descoincidência vígil, a autovivência do estado vibracional, no caso, profilático. Agora, nós temos aí uma série de logias e a gente fala sobre as realidades, 4 realidades que pode existir e que é muito importante do cosmos. A evolutividade, a fisicalidade, a habitabilidade e a projetabilidade. Agora, depois nós fazemos aqui considerações sobre a amplitude das múltiplas áreas da vida intrafísica. Por exemplo, a pesquisologia, a bioluminescência, a regeneração, a ufologia e a energia. Eu quero dizer para vocês que a numeração aí está com a opção de 0, que esse é o título do computador. No original já está tudo arrumado. Agora, depois tem as explicações. São 27 aspectos mais obscuros dos fenômenos conscienciais. E, no fim, nós falamos sobre aqui a nossa frase enfática. O fenômeno do rompimento psicossomático começa por pequenas alterações na energosfera da consciência, somente perceptíveis pela pessoa mais observadora ou pesquisadora atenta. Você já suspeitou de algum fenômeno atribuível ao irrompimento do psicossoma? Em quais circunstâncias? Eu quero dizer para vocês que na página 54, na pesquisologia terceira linha, está um psicossoma com S só. Isso também nós já temos anotado. Eu quero dizer que esse verbete tem 5 páginas, 55 logias e 3 máximas. Eu vou deixar por conta da Rosa para ela acertar. Agora, eu queria fazer uma observação que seria bom, talvez, colocar aí na parafatologia o irrompimento do psicossoma para quem tem macrossoma. Isso aí eu não coloquei, eu estava pensando, não coloquei, ficou. Agora, eu queria dizer outra coisa para vocês, estudando aqui o negócio, que uma vez nós conversamos, quando a gente falou em macrossoma, algumas décadas atrás. O caso é o seguinte, por exemplo, o soma, o corpo humano, é um corpo de células. As células são constituídas de matéria. A matéria é constituída de átomos. Agora, o conjunto de átomos é que forma a molécula. De modo que o soma é um corpo de moléculas. Alguém está de acordo? Ou tem alguém contra? Tudo ok? Mas então agora eu quero falar o que é o macrossoma. Isso aí é que é o negócio do Rio. O corpo humano normal, o soma, é um corpo de moléculas. Agora, o macrossoma é um corpo de duréculas. Isso é que a gente falava lá no Rio, eu estou só lembrando que isso aí eu nunca escrevi depois, a coisa passou. Agora, olha, tem aqui umas perguntas que é o seguinte. Gostaria de entender melhor sua relação com a maçonaria. Isso não tem nada a ver com peixe, mas eu já falei aqui muito. O caso todo é o seguinte, eu vou explicar com calma. Eu fui criado dentro de uma família espírita. No quarteirão da minha casa de infância, onde a gente morava, logo atrás da nossa casa, que fazia vis-a-vis lá junto com o quintal da casa, estava a maçonaria. É a principal loja, ou a única que tem lá, e até hoje ainda existe na minha terra. Agora, o que se passa? A minha irmã, que era mais velha, se casou com um senhor que era muito bom, um jovem, uma grande personalidade, uma pessoa muito boa. E esse, então, se tornou meu cunhado. O meu cunhado, depois se casou, foi admitido na maçonaria e depois foi até um grau elevado lá dentro da maçonaria. A maçonaria no interior tinha muito valor porque fazia assistência para as viúvas. O maçom morria, todo mundo ajudava a viúva que ficava. Então, era uma segurança para a sobrevivência das pessoas. Agora,
o meu cunhado, que era o Jair Siqueira, ele era um grande contador, era especialista em radioamador, gostava muito de eletrônica e outras coisas mais. Aí a minha mãe gostava muito dele, nós todos sempre gostamos demais. Ele dessomou faz poucos anos. Mas a minha mãe admirava muito ele e via aquela assistência que era prestada às pessoas que eram maçons. Principalmente no interior, o processo do mascate, aquela pessoa que sai vendendo as coisas de uma cidade para outra, ou que representa alguma grande empresa longe, todos eles que se tinham contato com a maçonaria, se eram maçons, tinham as portas mais abertas e era mais fácil de viver. Isso era um fato. A maçonaria realmente fazia muita assistência. Era um abertismo social. Então, em vista disso, ela me pediu. O meu pai me pediu, meu filho, você tem facilidade para tudo, então eu vou te pedir, faz, de qualquer maneira, odontologia. Que, de qualquer maneira, eu fico tranquilo a seu respeito. Que eu era o mais velho dos homens, tinha que cuidar dos outros 2 irmãos. E a minha irmã, então, me pediu, eu também quero te pedir uma coisa, que você entre na maçonaria, logo que você puder. Então, quando eu completei a idade certa, eu me apresentei na maçonaria, fui acolhido e passei com unanimidade. Agora, como eu já conhecia muita coisa de maçonaria, já lia demais, tem umas perguntas que se faz, que lá tem uma iniciação, tem umas perguntas, e você vai ascendendo os graus. Em pouco tempo eu cheguei nos graus inferiores, o principal dele é o mestre maçom. Então eu me tornei mestre maçom. Agora, eles começaram a fazer, às vezes, alguma sabatina na gente, para saber como é que era. E nessa sabatina eu comecei a mostrar o que eu sabia da maçonaria. Aí eu falei assim, esse rapaz sabe tudo, isso aí vem de outras vidas dele, ele já deve ter sido maçom em vidas anteriores. Agora, em vista daquilo, eu tinha muita assim, obrigação, uma porção de trabalho devido aos encargos que eu exercia. Mesmo rapaz. Estudava, trabalhava para pagar meus estudos, tudo aquilo. Então, o que se passa? Alguns dos mais velhos da maçonaria mesmo falaram, Valdo, você perde tempo com a gente, o seu trabalho é maior do que isso aqui. Essa loja é pequena para você. Agora, veja, eu entrei na loja principal de Uberaba, que não existe até hoje, numa praça lá, que é a maior daquele interior. Então eu falei assim, então o melhor é eu então cuidar da vida, porque eu tinha que trabalhar, fazer uma opção de coisa, e ali a maçonaria tinha aquela exigência semanal dentro dos processos, uma coisa toda. Então o que eu fiz? Eu falei com eles me deram o kit place, ou kit place, que eu chamava. E eu tenho esse documento até hoje. Quer dizer, eu sou mestre maçom, tenho o kit place. Eu não frequento loja nem nada. Agora veja, aqui até no exterior, em muitos lugares, eles viam que eu era maçom e me pediam assistência para ver uma coisa ou outra. A maioria dessas assistências era para ver processo de energia nos ambientes e outras coisas mais. Agora, eu não tenho vida regular de maçom, e nem frequento também os rituais, as sessões e tudo mais que tem. De modo que, aí eu estou explicando bem a minha condição. Acho que a maçonaria hoje, ela está mais aberta, ela às vezes, para o interior, por exemplo, é como se fosse assim, uma organização igual Rotary, igual Lions. Aquilo ajuda muita gente, sim. Em matéria de trabalho, de viagem, tudo isso. Sobre esse aspecto, a maçonaria é boa. Agora, existe muita ilusão, muito mito e muita superstição a respeito do processo de maçonaria devido aos processos, principalmente de iniciação. Tudo é tolice. A coisa é séria. E eles ajudam muita gente mesmo. A intenção lá, a política administrativa da maçonaria, ela é, de modo geral, ela é muito positiva. Tanto aqui como no exterior. Não é uma máfia. É um local de trabalho. Do jeito, por exemplo, vocês não podem falar que o Rotary seja uma máfia. É uma organização de trabalho. O Lions é mais ou menos a mesma coisa. Agora, a maçonaria é mais rígida, porque isso tudo. E outra coisa, eles escolhem mais os elementos. Rotary e Lions é quem quer, vai lá, arranja um amigo e tal. A maçonaria não é assim. A maçonaria vê e só pesa. Por exemplo, esse negócio da cariação que faz aqui, isso é pichinha.
A maçonaria é mais séria do que isso. Agora, pela iniciação, a gente vê o nível das pessoas, como é que são. Agora, eu já dei muita palestra, conferência, dentro de loja maçônica. E outra coisa, permitindo entrar mulher, essa coisa toda. Tudo isso já aconteceu. Eu já fui, inclusive, assistido em certas circunstâncias pelos maçons. Quando eu descobri que eu era maçom, as portas todas se abriram. Eu cheguei a usar isso para poder comprar livro, umas coisas que eu fazia até no exterior. Às vezes vale a pena. Agora, eu não tenho, por exemplo, porque eles sempre tem uma senha, de tanto em tanto tempo tem uma senha. Para você participar, você tem que ter aquela senha. Agora, eu às vezes não preciso de senha pelo seguinte, qualquer coisa, não, vamos ver, você está querendo saber se eu sou maçom? Então começa a falar umas coisas para o cara. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu faço interrogatório para ele. Eu falo, não, já sei, você é maçom. Então, aí acaba a conversa. Eu já tive que usar isso em algumas circunstâncias, na minha vida inteira. O aperto de mão, que parece que é diferente. Mas tudo é bobagem. O negócio de aperto de mão, a assinatura que a pessoa faz, a saudação que existe, o processo, por exemplo, o modo de falar, frases típicas do lugar. Você está entendendo? Isso tudo é tolice. Hoje todo o povo já sabe disso. Agora, existe aí muitos livros, se vocês quiserem estudar maçonaria, nós temos uma biblioteca enorme lá embaixo. Poucas lojas maçônicas têm aquilo, ó, está precisando de um micrófono. Poucas lojas maçônicas têm o material que a gente tem aí sobre esse processo, inclusive do Richt e outras coisas mais. Agora, outra pergunta. Pode nos contar de alguma experiência projeciológica em grupo? Qual o maior período do professor projetado? Fazendo o quê? Por favor, detalhes. Está exigindo. Esse aqui nós temos que cobrar mais, né? Está exigindo muito. A primeira coisa é a seguinte, alguma projeção projeciológica ou experiência projeciológica em grupo. Eu recomendo para o nosso amigo, que ele não sabe o que é, tem um livro meu chamado Projeções da Consciência. Você chega lá e vê que tem projeções em grupo. A projeção em grupo, geralmente, não é a gente que promove, mas é uma projeção assistida por amparadores que ajudam outras pessoas a sair junto com a gente. Agora, eu, durante alguns anos, eu tive essas projeções para preparar a turma que mais tarde veio a trabalhar comigo, principalmente no Centro da Consciência Contínua, e mais tarde lá no IPC, e mais tarde até aqui também, dentro do processo da Conscienciologia. Agora, isso tudo foi uma experiência muito rica, muito séria, e que me deu muita alegria e muita decepção. Porque é muita gente que eles colocaram junto e que clefaram, né? Deram para trás, né? O negócio não deu certo. Então, é muito difícil realmente, quando você chega a qualquer multidão, ou seja, mais de 3 pessoas, para fazer qualquer trabalho maior em conjunto. Há muitas interseções e muitas interferências e intercorrências. Então, uma das coisas mais sérias que eu acho é o seguinte: se você junta 5 pessoas e vocês vão trabalhar em conjunto, quase sempre é fácil de acessar uma dessas pessoas. Então, os assediadores acabam com a pessoa, anulam uma pessoa que está ali. Por isso que certos trabalhos, às vezes, é bom que tenha uma equipe maior. Porque se um falhar, o outro toma a rédea. Uma outra coisa séria também é o seguinte: as pessoas não devem fazer sempre o mesmo trabalho. Uma boa parte, quando são poucos os elementos que constituem uma administração, o ideal é que cada elemento deles saiba funcionar em todas as funções, encargos e trabalhos e tarefas que tem, de acordo com aqueles diversos cargos. Então, é a pessoa fazer rodar todos aqueles cargos, aquelas, entende? Áreas, aqueles setores, aqueles departamentos, para que a organização, a instituição, a empresa fique a cavaleiro e defendida, porque se amanhã acontece acidente, ou intercorrência, ou qualquer coisa, o outro sabe substituir. Então, o ideal é uma diretoria de regra 3. Só de regras 3. Está entendendo? Isso eu estou falando é o ideal. Nem sempre se consegue isso.
E um dos problemas mais difíceis que tem é para fazer isso quando a empresa, por exemplo, é familiar. Que há muita briga de foice no escuro a respeito de emoção, poder, interesse. Então, esses objetivos vão tudo por água abaixo, o que é uma pena. Mas agora, é um processo para se estudar e ver. Agora, qual o maior período do professor projetado fazendo o quê? Olha, eu não acho que seja o processo projetado que é o mais importante. O maior que eu já tive foi uma experiência que eu tive que fazer para mim, como uma afirmação pessoal, que para mim era muito sério, porque eu passei durante muito tempo como sendo um velhinho da bolha. E eu não podia estar carregando muito peso, nem nada, o meu peso estava bem menor. Hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa com 80 quilos. E eu pesava, nessa ocasião, 68, no máximo. Agora, o que se passa? E isso tudo eu tive que fazer muita experiência e ver. Mas para me reafirmar e ver se eu já tinha passado a fase mais difícil, devido ao processo de hipertensão, os remédios que eu tomava, tudo isso, o que eu fiz? Eu comecei a estudar a descoincidência vígio. E através da descoincidência vígio, eu comecei a ver se eu podia passar 48 horas sem perder a lucidez. E outra coisa, o corpo dormia, mas eu não perdia a lucidez, veja bem. Então, isso é um processo sério, para a gente ver como é que é. Eu considero isso mais sério do que a projeção. Porque projeção, quando você sai e deixa o corpo ali, geralmente com meia hora já começa a afetar o processo do corpo. Eu não estou falando uma pessoa que entrou em estado de coma, eu estou falando quando ela está projetada. Ela às vezes vem, acerta o corpo, vai e volta 3 vezes, até compor o corpo em posições que não vão dar nem câimbra, entende? Câimbra, nem processo, por exemplo, de circulação ou qualquer coisa nesse sentido. Mas mesmo assim, depois de meia hora que a pessoa sai, que o corpo fica e o cérebro fica vazio de consciência, quase sempre tem algum problema no corpo. É preciso a gente saber mexer com isso. Eu já passei mais de hora, mais de uma vez com isso, mas com assistência muito grande dos amparadores. Quando acontece uma projeção mais prolongada, o ideal é o projetor ou a projetora sair e tornar a voltar. Então chega, por exemplo, a primeira vez a pessoa sai, depois ela se interioriza. Na segunda, deixa passar uma temporada, ela só chega perto com as energias, ela já acomoda o corpo. Numa terceira, ela já vem, já vai sentir que está tudo bem. Então, com isso, a pessoa pode fazer uma projeção mais complexa, mais longa, em locais diferentes, quer dizer, como nexos diferentes, e em condições também de distância e problemas nesse sentido. De modo que eu considero importante tanto a projeção conjunta, quanto a projeção de consciência contínua, quanto a projeção prolongada. Isso que eu falei aí foi a projeção prolongada e a projeção conjunta. Agora, a projeção de consciência contínua, essa que é a coisa mais séria, que a pessoa somente consegue mesmo assim na prática, se ela conseguir ficar 48 horas. O corpo dorme, ela não fica, quando ela está lúcida, ela não boceja e ela mantém a lucidez o tempo todo. Eu considero que esse feito é superior a todos os outros. Agora, eu vi que se eu deixar determinados trabalhos que eu faço e me dedicar a isso, eu sou capaz de passar muito mais tempo. Com 48 horas, eu vi o meu taco, o meu pulso. Eu tenho confiança em mim. Não adianta o que vocês pensam, o que a pessoa pensa, não interessa. Não interessa nem o que o amparador pensa. Eu só sei que a gente é capaz de fazer isso. Agora, o que se passa? A maioria de todos os trabalhos e também as categorias de projeções, eu experimentei todas, para poder falar de cadeira daquilo que eu estava experimentando, que é o processo que eu chamo da teática, a teoria e a prática, porque sem isso eu não teria condição de falar com essa tranquilidade que eu falo sobre essas coisas. De modo que eu considero isso muito importante. Eu acho que aí o nosso amigo deve ter entendido o que a gente está falando. Agora, a outra pergunta.
Durante vários dias experimentei um fenômeno singular. Parece que havia algo que me envolvia, principalmente sobre a cabeça. As pessoas na rua ficavam me encarando, olhando por sobre minha cabeça. Durante esse período tive EVs bem marcados, com bastante exteriorização, inclusive ectoplasmia. Meu parapsiquismo, que é razoável, ficou bastante acentuado, com sinalética bem intensa. O senhor acha que esse fenômeno seria um rompimento do qual qual sua classificação? Como fazer para vivenciá-lo com maior frequência? Olha, do jeito que você estava falando, isso é um rompimento psicossoma, de pobre, né, de quem está começando, tipo light. Mas agora, veja, se alguém viu isso na rua, gente que não tem contato com você, a coisa já mudou de figura, já é um fenômeno mais sério, porque houve também o processo de ectoplasmia maior, junto com a exteriorização propriamente dita do psicossoma. Então, se há ectoplasmia, vocês pensam bem, uma pessoa, um médio ectoplasta, tem macrosoma, tem paramicrochip. Ele, se entra no rompimento do viscossoma, vai longe. Então, nesse caso aqui do nosso amigo, eu pediria a ele para aprofundar as pesquisas, para saber, você tem macrosoma? Você sabe o que é paramicrochip? A ectoplasmia, ou ectoplasta, você é ectoplasta? Já tem prova disso? Uma outra coisa, você está bem seguro que você tem o curso intermissivo? O que você sabe sobre isso? Outra coisa, você fez a INVEX? São perguntas cretinas. Você pratica a TENEPS? Há quanto tempo? Já alcançou a UFIEX? De modo que essas perguntas todas cretinas, avançadinhas que eu estou fazendo, seria bom você pesquisar. Qualquer coisa se aparece aqui que a gente vai fazer alguma coisa com você. Em 2003, enquanto estava dormindo, tive a experiência de estar bem lúcido, racionalizando e de estar na Lua. Lembro de virar a cabeça na procura do cordão de prata, de sentir o pó lunar nos pés e de olhar para o nosso planeta e dizer, para mim, nossa, eu moro lá. Acordei sentindo muito frio e meu corpo estava frio. Pelo que descrevi, poderia me ajudar em saber o nome dessa experiência? Olha, a primeira coisa, pode ser que você realmente saiu do corpo e foi à Lua. Isso é mais fácil que a gente pensa. Porque para uma pessoa projetada, tempo e espaço é secundário na história. Então é bem possível que a pessoa foi lá. Agora, há uma coisa séria também que você está falando, é que seu corpo estava muito frio. Às vezes o corpo fica, essa aí é uma das coisas que eu estava falando. Se a pessoa sai, conforme a situação, se há ectoplasmia, o corpo pode ficar enregelado. E eu mostrava isso tudo nos transes que eu fazia, no Centro da Consciência Contínua, com os médicos fazendo pesquisa. Então eles colocavam um termômetro na minha orelha, no dedo, no nariz, na boca, tudo quanto era lado para ver. E outra coisa, havia médico que chegava lá e via que a minha temperatura, por exemplo, no pé, na orelha, chegava a 19 graus. Então eles iam embora e falavam assim, esse cara vai morrer aqui, eu não vou ficar aqui, que eu não quero entrar nesse escândalo. Então, muitos médicos não aguentavam fazer experiência conosco. Agora, veja, você reduzir seu corpo aí para uma temperatura maior, muita coisa pode ocorrer. Hoje já tem até a crioterapia, com várias coisas que eles fazem nesse sentido. Agora, nós fazíamos isso e eu entrava em transe, induzido, e junto com o enumerador, para me ajudar, o tal mal. E aí muita gente fez experiência com o meu corpo, aí eu bancando a cobaia na história. Agora que a gente vai, a temperatura abaixa. Mas agora, isso é muito mais fácil de fazer. Você sabe que no SCP-2, de vez em quando, eu mostrava para a turma. Não, vocês querem que abaixe ou aumenta a temperatura? É só pegar um por um aqui que a gente faz isso. Isso aí é fácil. No complementário, também é fácil fazer isso. De modo que isso aí que aconteceu aí com o nosso amigo pode ter sido real. Agora, a única coisa é a seguinte, anota tudo isso e vê se você faz outras experiências. Quem já foi rei é sempre majestade. Se o negócio é real e se ele teve alguma influência mais séria e a volição, quer dizer, a vontade de fazer isso, ele consegue repetir o processo. Repetindo é melhor para a gente poder pesquisar com mais detalhes as coisas. Você quer falar, William? É você que pegou há muito tempo aí? Eu não sei se tem alguém antes aí.
Não, deixa ele lá falar, né? Porque já está há muito tempo, ele pediu o negócio antes de você. Tá bom. Professor, é sobre a questão da maçonaria. Eu conheço alguns maçons também, várias vezes até me convidaram para participar e tudo. Eu nunca participei, não tive uma conexão. Agora, do que eu pude observar, eu vi muitas imaturidades também. Então, por exemplo, desde os processos lá, bastante de cristolatria em alguns casos, ou negócio mais religioso, enfim, não, por aí vai. Religioso não é bem religioso, o processo é ritualístico. Aquilo você perde muito tempo. É ritualístico. Toda vez que você for lá, tem que repetir o ritual. Até aquilo deslanchar, demora. Tem gente que não tem paciência para isso. Maçonaria não é para qualquer um, não. Exige muita coisa. Agora, ó, uma pessoa que é muito indisciplinada, se ela conseguir ser iniciada e aceita, ela vai melhorar a vida dela. Para os desorganizados, indisciplinados, o povo que é precipitado, que isso aí é o máximo. Sempre ajuda. Por quê? É igualzinho o exército. Para certas coisas, ser policial ajuda muito a pessoa, porque vai colocar o cara nos eixos. Tem gente que é indisciplinado demais. E às vezes o caminho é a cadeia. É colocar na caserna, colocar no curral. A maçonaria acerta o pasto um pouco. Sem ser bélica. Ela é assistencial. Agora, até mesmo questões financeiras, né? Um dos argumentos que eu recebi lá nesses convites, que insistiram muito, né, comigo. E um dos argumentos é assim, não, veja, você tem uma empresa. Se você entrar aí com a gente facilita as coisas. Facilita o caminho vai caminhar e mas tal. Até de empresa, de negócio, de indústria, de comércio, a maçonaria é a mão na roda, principalmente no interior. Mas não cria uma Mas olha, interpretação o Rotary nisso? é isso também. O Lions Club também é isso. Por isso que eu falo, que é mais ou menos. Mas não cria uma interprisão também, professor? Um favorecimento? Não é bem interprisão, o nome é outro. Chama coleira social do ego. Todo mundo tem. Por exemplo, você vivendo aqui na CCCI, você está numa coleira social do ego. Você tem que escolher qual é a coleira. Se é uma coleira bonitinha, se não tem nenhum espinho, se ela não é esperta. Agora, a coleira com a sua família é uma coleira social do ego. Coleira com a sua dupla evolutiva, a duplista, é uma coleira. Coleira, só de você viver comigo, eu sou uma coleira terrível para você. Vivo falando as verdades na sua cara aí todo dia. Isso é que é a coleira social do ego. Não é bem interprisão. Interprisão é uma coisa mais séria, maior. Entende? Agora, ó, quem não tem também muitos amigos, a maçonaria vale a pena. A pessoa vai fazer um ciclo de amizades, a pessoa vai se educar, a maçonaria instrui e ajuda muita gente necessitada. Muito mais sério do que você está pensando. Eu trabalhei, por exemplo, no Instituto do Cego do Brasil Central por causa da maçonaria. Vários lugares que eu tive foi por causa da maçonaria. Eles ajudavam tudo. Agora, isso, numa cidade do interior, por exemplo, é o máximo. Organiza tudo. Você está entendendo? É um processo de método, de disciplina, de institucionalizar as coisas boas. A maçonaria ajuda nisso. Agora, o processo, por exemplo, de você ter umas pessoas que gostam de outra, o fã-clube disso, isso é inevitável em qualquer parte, até na sua família tem gente assim. Não é isso? Agora é a sua vez, o chefe. Professor Valdo, na página 54, amplitude, a primeira aqui, pesquisologia. As pesquisas da bioluminescência, da regeneração celular, da bioética em geral e da engenharia genética sugerem a possibilidade, oportunamente, da tangibilização ou manifestação intrafísica efêmera das propriedades do psicossoma nesta dimensão intrafísica de modo direto através do soma. Então, veja, eu acho que com o passar do tempo, o rompimento do psicossoma vai ficar um pouquinho popular. O que eu não entendo sempre é essa interferência do psicossoma no soma, vamos dizer, a causalidade íntima disso. Ela funciona. O psicossoma é o elemento ou o órgão organizador do corpo humano. Tá certo? Mas ele é constituído da emoção da pessoa.
E ele funciona no corpo humano através do energossoma, ou seja, das energias conscienciais da pessoa. Agora, vamos supor que uma pessoa começa a ficar mais complexa na manifestação holossomática. Então, por exemplo, se eu olho uma pessoa, a gente joga energia, eu sou capaz de mexer na energia de uma pessoa, se ela é casca grossa e não sente nada, e eu sou capaz de fazer com que ela tenha descoincidência, sem ela ter consciência de que está descoincidente. Sai dessa. Então, um amparador pode chegar e tirar você do corpo, você nunca saiu do corpo com lucidez para poder lembrar. Toda noite você sai, fica descoincidido, mas você não lembra de nada. Mas ele chega, tira você e sai. Você sai do corpo e você não vê que você está descoincidido. Você entendeu bem como é que é? Agora, então, vamos supor que a pessoa chega num certo nível, que os processos de ectoplasmia, o processo da energia consciencial, que está permeando o problema entre o psicossoma e o soma, isso fica mais intenso. A tendência, então, é o psicossoma se libertar mais. Agora, a libertação começa, nesse caso, o contrário da projeção, porque na projeção, às vezes, uma pessoa tira os pés, sai o corpo, mas ele fica engastalhado com a cabeça que não sai, a cabeça fica presa. Aí, quase sempre dá ao contrário. A cabeça é o primeiro que se projeta, porque está só exteriorizando. É diferente. Então, descoincide a pessoa ver. Por isso, no irrompimento do psicossoma, no início, o que acontece mais são as pessoas de fora, que às vezes nem conhece a outra, olha e fala assim, engraçado, você está com a cabeça maior, eu estou te vendo mais alto. E a pessoa vê mais atrás. E às vezes, dependendo da situação, vê com alguma luminosidade. Tem luz. Mas vamos dizer, a correia de transmissão desse processo seria a energia. Não, às vezes pode ser a vontade, né? É mais do que a energia. A energia é um instrumento. Agora, a vontade é que manda. Agora, você condicionando as energias, você movimenta o seu holossoma, os seus veículos de manifestações mudam o modo de funcionar. Depende dele. Entendeu? Outra coisa aqui, a Realidades, na página 53, é a segunda, que é a fisicalidade. Né? Tais planetas apresentam a fisicalidade mais rarefeita ou mais sutil em relação a esta onde respiramos. Isso tem sentido, mas como que acontece isso? Vamos lá para ver, né? Mas é porque... É uma desmaterialização de alguma coisa. Aquela pergunta da criança que quer saber o porquê dos porquê. O problema todo é o caso. Você já viu que o Ardito faz igual o Monk, né? Ele faz assim, ó. O Monk? Esse é o charme. Não, é o charme. Eu não percebo. Não percebo. Não, Valdo, então, ela fica rarefeita. Mas não, em função do agora, veja, em função do processo da energia que todo mundo está dominando. Um planeta, ele evolui de acordo com o domínio das energias que existem nele. Agora, a energia mais avançada que tem é a energia consciencial. Vamos supor que você vai para um planeta onde todo mundo já está dominando. Ali está cheio de evoluciólogo e serenão. Eles podem desmaterializar e materializar uma opção de coisa. Aí depende das coisas. Então, as consciências mais evoluídas, elas podem transformar o planeta em menos denso. É isso? É isso. Agora, o que eu vejo é o seguinte, como é que fica o problema da gravitação? É aquilo que eu chamo, a força da gravitação. Todas essas unidades das energias e das forças, a união das forças, a unificação das energias básicas, tudo isso aí eles devem dominar isso com uma certa facilidade. Então é uma coisa para se estudar, né? Ver como é que é. Agora, a última coisa, na ufologia, a terceira linha, sim, ali está nas futuras, aqui está na futuras, falta um S. Nas futuras, aí também está faltando. É igualzinho, nem sei que está faltando um S no psicossom. Eu vou marcar aqui que é capaz de ir lá, já está arrumado. Sim. Muito bom. Val. Sim.
Como é que um experimentador ele pode diferenciar uma descoincidência ordinária de um irrompimento propriamente disso? A própria pessoa checar isso. Como é que ela faz? Escuta, já houve caso comigo o seguinte, eu estava muito aprofundada a minha lucidez no trabalho que eu estava fazendo de mental soma. Então, vamos supor que eu estava numa reflexão profunda durante muito tempo. Aí, de uma hora para outra, abre a porta onde eu estou, no escritório, e uma pessoa fala para mim. Na hora que ela vai falar, ela olha para mim e vê que eu não estou bem ali. Ela vê que eu estou fora. E, às vezes, aquilo está materializado. Agora, veja, foi isso que eu fiz com o nosso amigo na diretoria do Instituto, o Rubens. Entendeu? Agora, o que se passa? Eu, naquela hora, às vezes, não estava pensando nisso. Eu estava pensando no pensamento, na pensionização. Eu estava usando o meu mental soma. Eu não estou pensando de que modo que é que eu estou manifestando. Se eu estou no corpo, se estou como consciente, se sou consciente. Eu não cogitei disso. Então, a hora que a pessoa vê que está aqui, então aí eu volto com calma. Por isso que eu sempre falava, em casa todo mundo sabe disso. Se eu estou um pouco descoincidido, tipo mental soma, não me dê papel nenhum para assinar, nenhum documento. Eu não posso resolver nada disso. Agora, você há de ver, eu nas empresas, que o povo não sabia que eu era assim, e você sabe, nas empresas tem aqueles livros de capa dura com buraco que você vai puxando assim, ó, e vai fazendo despacho. Sabe como é? Que tem aquele papelão com um buraco no meio que você puxa. Agora veja, quando eu ia assinar esse negócio, eu não podia nunca ficar descoincidido. E às vezes, eu começava a trabalhar para melhorar a empresa, ajudar um dia lá, porque às vezes chegou uma pessoa doida, passou por lá, eu sentia, sabia tudo. Então, era um problema, não. Tem que ficar firme aqui, para ninguém perceber. Agora, nunca dei bandeira de nada. Sempre escondi as coisas. Você está entendendo que era problemático. Mas então, Valdo, é mais fácil de fora para dentro do que a própria pessoa conseguir checar. É melhor, a pessoa tem sempre mais lucidez do que o observador externo. Entende? Mas agora, há circunstância igual essa que eu estou te falando. Que o próprio experimentador, na hora, ele não está pensando nisso. E aquilo está acontecendo. Agora tem umas coisas engraçadas, né? Eu fiz experiência com amigos nossos. Então, por exemplo, você entra no lugar, uma rodoviária. Eu sento num banco que está lá na rodoviária. Aí, começa a mexer nas energias, desconhecido, e enche de energia o ambiente. Aí, lá pelas tantas, eu exteriorizo mais energia para ver. As pessoas passam e começam assim, daqui a pouco uma bate na outra, derruba as coisas, porque fica olhando o que é que tem. Aí, os que estão lá observando, o espectador chega para ele e fala assim, o que é que foi que eu... Não, você viu aquilo? Não, tem alguma coisa com ele, veja, olha lá. Eu não sei o que, mas olha lá, olha. Você está entendendo como é que é? Agora... Isso tem. Agora, outra coisa. Eu, por exemplo, a Amado me proibiu de ir à Cidade Leste. Você sabe por causa disso. Que eu chegava lá, devido à minha cara de Papai Noel, e o ambiente que é muito pesado, naquela ocasião, cheio de contrabandista, aquele negócio todo, eu ia passando e jogando energia em tudo. Era um tal de cair as coisas. Porque lá tem o povo carregando pacote de tudo quanto é jeito. Então, o cara ia passando, virava assim, os pacotes tudo caía, batia no outro, aquele negócio ia para trás, tudo. É um problemão. Aí ela viu isso tudo comigo, várias pessoas viram. Isso aconteceu comigo várias vezes na Cidade do Leste. Agora, por exemplo, toda descoincidência do psicossoma, uma elongação, alguma coisa assim, ela já pode ser chamada de rompimento ou existe uma gradação para se falar? Existe uma gradação. E como, tem certas coisas que são muito maiores do que isso. Né? Rompimento é uma coisa, essas nós estamos mostrando, essas manifestações aqui, elas são primárias, iniciais, superficiais. Uma coisa é muito mais séria se você aparece inteiro lá para uma pessoa, do jeito que eu apareci para as crianças, e criou um problemão. Então a criança, eu queria fazer para fazer assistência, mas aquilo não era o ideal.
Você está entendendo? Porque assustava as crianças. Os meninos começavam a ver fantasma, tudo quanto é jeito. Agora, entre 2 e 5 anos é mais fácil de ver a gente. Agora, eu fiz experiência de tudo quanto é jeito. Se você aparecer numa creche, você está perdido, fora do corpo. É um senhor problema. Eu tive experiência disso tudo. Entende? E eu já falava, ó, vou aparecer assim, etc. Depois vocês vão lá e ver o que acontece. Então, a pessoa ia lá e checava tudo que acontecia. Agora, tem gente, criança, por exemplo, que implica. Ela viu, não, mas eu vi quem é aquele homem que apareceu, o negócio é assim, e começa a descrever, descreve perfeitamente tudo igual. Por quê? Até os 7 anos, uma consim, ela não está bem regrada e acertada com os pés dentro do sapato, sabe como é que é? O corpo ainda não está muito... fica mais ou menos. Ainda não está. Só aos 7 anos é que começa a acentuar mais a consciência dentro do corpo. Por isso que uma criança, por exemplo, antes dos 7, às vezes, se ela tem muito parapsiquismo de outras vidas, quando você vai visitá-la, que ela está dormindo, ela sai e às vezes vira o adulto que foi na vida anterior. Porque ela usou aquela condição de adulto durante muito tempo na intermissão. Não foi só na vida passada, foi depois. Então, a magnitude desse fenômeno é quando a pessoa tem isso na vigília física ordinária com mais frequência. Não, porque esse aqui é o bom, porque mostra os virgens. Sabe como é que é? Aqueles que nunca viram, os inexplorados, eles veem pela primeira vez uma coisa que chama atenção. Agora, comigo, por exemplo, aquele negócio que eu pegava, o cara que era cientista, materialista, materiológico, casca grossa, colocava o cara comigo quando ele tinha paciência. Eu vi o jeito, né? E via que ele estava de vez. Então, vamos trabalhar com ele. Então, colocar no mínimo 2 dias. 44, 48 horas, por aí. Onde eu ia, ele ia atrás. Entende? Se eu estava no carro, ele estava junto, tudo junto. Para ele ficar debaixo das minhas asas. As asas, no caso, eu olho pensando no pessoal, que você estende e faz um encapsulamento dele com você. Agora, no 3º dia, eu defasava o cara. Então, sentava ele numa cadeira e fazia ele olhar para mim, para as coisas, para ver como é que era. Tem cara que melhorava na hora. Ele começava a ver os parentes dele na minha cara, por causa do acoplamento energético. Mudava tudo. Pois é, o nosso amigo lá, o Lourito, Daniel, foi assim que eu fiz. Agora, eu nunca esperava aquilo, né? Ele reclamou, porque eu falei assim, vem cá, você tem certeza, se eu voltar para a Itália, eu não vou perder a minha clarividência? Eu quero ver aquelas mulheres seminuas da praia. Está entendendo? Ele começou a ver todo mundo, inclusive as donas que estavam na praia de Ipanema. Está entendendo? E ele via a situação, a aura, via tudo. Ele falou, não, viu uma mulher mais ou menos pelada, via a aura, é mais bacana do que vestida. Isso era ele. Ele nunca tinha visto aquele negócio naquele dia. Agora eu falei assim, ó, hoje, joguei bastante energia nele, né? Falei assim, hoje você vai sozinho à praia, senta no lugar, exterioriza energia e começa a ver o pouco, você vai ver a aura de todo mundo. E outra coisa, a aura na praia nem sempre é fácil de ver, não. Porque defasa devido ao processo do sol, a iluminação, aquele negócio todo. Mas ele via tudo. Agora, você sabe, ele chegou da Itália e eu então encaminhei ele todo, o hotel que ia ficar, aquela coisa toda. Fiz o mise-en-scène e a recepção do anfitrião, né, no Rio para ele. Então, depois ele foi visitar logo lá em casa, que já tinha endereço, sabia como é que era, tudo na mesma rua lá, Visconde Pirajá. Agora ele chegou e eu comecei a trabalhar com ele. De cara, eu falei assim, ó, nós temos que aproveitar para você não perder muito tempo aqui, que você quer voltar para a Itália logo. Comecei a mexer. Lá pelas tantas ele não conseguiu sair. Eu deitei ele no chão e falei assim, ó, agora descansa, fica aí. Ele ficou lá mais de hora até passar o transe. Entendeu? Agora, ele era muito sensível. Mas primeiro eu tirei os bloqueios todos que ele veio, aquele negócio todo, só isso já defasou muito. Aí ele era sensível, ele fazia acupuntura, estudou uma opção de coisa sobre medicina, um monte de coisa que ele estudou. É um grande cara, uma grande personalidade.
De modo geral é isso. A semiconsciex, ela vive isso permanentemente? Como é que é? A semiconsciex, ela tem facilidade para tudo isso, mas a coisa mais séria é a descoincidência. Agora, ela descoincide com mais facilidade e tem mais jogo de cintura nas coisas. Então é lógico. Então ela fica num pé lá e outro aqui. Agora, é a descoincidência vígil não patológica, quer dizer, ela fisiológica ou parafisiológica. Essa descoincidência vígil não é fácil. Para chegar nisso não é fácil. Eu sei porque eu passei 6 meses assim. Entende? Que foi na fase que eu era quase que da bolha, aquele negócio todo, da situação. E foi logo que eu resolvi começar a escrever os livros, para fazer as coisas mais sérias. Eu já tinha o Projeciologia já encaminhado, mas precisava já de fazer outras coisas, ver determinados detalhes. Então eu entrei para saber como é que era. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se uma pessoa, ela decide fazer as coisas, extrapolação, ela consegue um monte de coisa dessas situações todas aí. Não interessa onde ela está. Lá de um determinado nível, por exemplo, ali, ó, lá do 5, ele pode chegar até lá no teleguiado, até no 6. Mas extrapolacionismo. Entendeu? Vocês viram que inverteram ali esses quadros. Né? Valso. Dentro dessa pergunta da Mabel, na frase enfática, o senhor fala dessas pequenas alterações da energosfera, que é por onde começa um fenômeno do irrompimento, né? Essas alterações seriam o quê na energosfera? Que tipo de alteração se dá na energosfera? É aquilo que o Arigó falou para mim. Não, você tem quiabo no psicossoma, no perispírito. Quiabo que escorrega. Então você desliza. Qualquer coisa, você espreme e sai do corpo. É igual um caroço que você espremeu. Sabe como é que é? Na fruta. Essa mudança que é na parafisiologia da energosfera? É do holossoma. É da holossomática. Da alteração da holossomática. É porque você fala das alterações na energosfera, então já seria fruto de alterações na parafisiologia do holossoma, é isso? É o holossoma. Agora, a energia é que comanda isso, né? O agente, né? É o instrumento que a consciência usa. Tá. Mas o processo é esse, mais sério. Professor? Agora, sim. Quem é que está aí? Posso falar? Posso? Pode. Eu tenho 2 questões, professor. A primeira delas, eu gostaria de saber se o senhor pode comentar alguma coisa, se são reais e verdadeiras as atuações de autoscopia, bilocação, que o parapsiquista Mirabelli provocava. Olha, você sabe, eu cheguei a escrever um livro do Mirabelli, mas nunca publiquei. E fiz também um artigo que eles não quiseram publicar nos Estados Unidos, que era uma antologia, mas eles já tinham um artigo lá que já estava feito, e o meu nunca foi publicado. Agora, o que se passa? Eu tenho, talvez, uma das maiores bibliografias sobre o Mirabelli, que está na holoteca. Acho que ninguém tem o que a gente tem. Eu estudei isso durante muitos anos. Agora, o que se passa com o Mirabelli? Ele era uma personalidade bem comum, até como médium. E ele, igual a maioria dos médios que eram mais ou menos imaturo, ele tanto era autêntico quanto farsante. Durante uma boa temporada na vida dele, ele foi autêntico. Uma série de fenômenos que aconteceram com ele. No fim da vida, ele procurava, igual muitos médios que aconteceram no Brasil, na Europa, todo lado, ele procurava suprir a deficiência daquela manifestação através de alguma mistificação. Ele, então, provocava a própria situação. Entende? Agora, o que se passa? O problema dele de passar de uma janela e de um prédio para outra, aquela coisa toda, muita gente viu alguma coisa nesse sentido. Mas você sabe, essas coisas são difíceis da gente afirmar. Eu só registro isso tipo jornalista, mas eu não sei se aquilo foi real ou não, porque eu não estava lá. Eu só gosto de falar daquilo que eu apalpei, que eu vi, que eu peguei. Entendeu? O resto, a gente faz elucubração. Você informa, vê as possibilidades daquilo, faz uma análise do fenômeno, mas agora, assinar embaixo,
ter certeza daquilo é só quando eu vivenciei a coisa. Eu sou do princípio da descrença. Sempre fui assim. Entende? Agora, ele era assim bem alterado da situação, e a maior prova que ele tinha uma ectoplasmia violenta é que ele era igual o Arigó, por exemplo. Depois dele foi a mesma coisa. O Arigó, falei para ele, Arigó, você não pode andar depressa e ficar tão alterado de um lado para o outro, desassossegado do jeito que você é. Sua hipertensão é pior do que a minha, isso vai te matar. Outra coisa, você não pode estar dirigindo o carro e esse processo dessa caminhonete aí, nessa estrada aqui de São Paulo, para Belo Horizonte, que isso é muita curva, ela é perigosíssima. Ele acabou se morrendo assim. Agora, outra coisa, o Mirabelli, no fim da vida, ele tinha tanta confiança nas coisas, que ele fazia assim, achava que a ectoplasmia dele parava o trânsito. Um carro passou em cima dele, matou. Agora, tem vários desses médios de efeito físico que era assim. Ele chegava e ia entrando. Ele tinha plena confiança nos processos dele. Veja, eu tenho confiança nisso, mas não sou burro a esse nível. O que é isso? Eu urubo o cérebro tudo, senão como é que é? Onde é que nós estamos? Agora, essa turma não. No Brasil, nós tivemos uma meia dúzia de médios homens que morreram prematuramente por abuso de processo físico. Morreram em acidente devido à ectoplasmia. Esses dois aí que eu estou falando, aconteceu assim. Mas tem mais. Tinha um que chamava Etevaldo, que morreu também. A maioria é acidente de carro. Muita gente que é assim. Tem um outro que chamava Etevaldo, que viveu pouco tempo. Também morreu desse jeito. Mas Viu, professor? Mas fala. Professor, na página 54, no item energias, na terceira linha... A teoria da fartura das energias conscienciais da atualidade. O que você quer? O que o senhor quer dizer ali com o aumento do número de mini conexões dos fluxos O energéticos? caso todo é o seguinte, isso aí é que é a minha teoria. Eu já escrevi isso há muitos anos. A minha teoria é o seguinte, a hora que houve a explosão demográfica nesse planeta, aumentou, e logicamente a explosão ela se faz através do aumento dos habitantes. Na hora que aumenta os habitantes, aumentou cidadãos e cidadãs. Na hora que aumentou cidadãos e cidadãos, é lógico que a matéria está mais vitalizada pelas consciex. Você entendeu até aí ou não? Então as consciex vieram vitalizar a matéria. Então, as conexões energéticas do energossoma, ou seja, do holochakra, elas fizeram a conexão do psicossoma com o soma, o corpo humano. Agora, essas conexões é que criam, por exemplo, cordão de prata. Que o cordão de prata são essas conexões todas quando reduz a um só. Isso que chama cordão de prata. Então, agora, o que é que se passa nisso? A matéria hoje divide o número de pessoas. Eu não estou falando subhumanos, não. Eu estou falando pessoas humanas, hominais, como a gente chama, humanas. Essas consciências, então, hoje são em maior número. Sendo assim, esse número hoje de conexões aumentou demais. Então, a matéria energizada ou vitalizada por consciex, que se tornaram conscientes, ela é muito mais forte hoje, como nunca existiu em época nenhuma da história humana. Então, nós vivemos a fartura das energias conscienciais. Você está entendendo? Então, por exemplo, eu sei... eu mesmo, a minha experiência, coisa minha, nas minhas retrocognições, eu tendo rememoração de certas vidas, em certos lugares que tinha pouca gente, eu tinha mais dificuldade de mexer com a energia. Hoje eu tenho mais facilidade, na maioria dos lugares, que tem gente demais, tem muita fartura de energia. Isso parece que tem alguma coisa que a gente ainda não entende o quê, mas o holopensene fica predisposto a dinâmica energética. Entende? Aquilo fica mais fácil, menos difícil de você se manifestar.
Então, por exemplo, uma pessoa, ela deve sair do corpo com um certo isolamento. Mas se ela tiver bastante energia e tiver confiança de fazer uma reflexão, se fechando, entendeu? Dentro de um processo do seu micro-universo consciencial, se ela estiver no meio de muita gente, aquilo, em vez de piorar, pode facilitá-la. Mas é que exige mais gabarito, mais competência, mais experiência. Você entendeu isso? Não? Então, veja, a fartura das energias hoje é uma condição que nós aqui, ó, e todo mundo, nunca tivemos em vidas anteriores. Ela é maior do que qualquer outro lugar. Agora, é um perigo. O que a gente vê? A gente vê umas coisas que não havia. Por exemplo, lá no Coliseu, o povo tudo gritava, fazia assim, fazia assim. Hoje a coisa é pior, porque tem os happenings dentro das arquibancadas. O Ola faz assim, ó. Aquilo tudo é por causa da fartura das energias. Por exemplo, aqueles cantores que chegam aí, tem 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, ou o nosso amigo lá, né, o Frank Sinatra, no Maracanã, com milhares de pessoas. Aquilo tudo é uma força danada. Agora, para você, se você quiser estudar a coisa mais séria, uma recomendação que a gente dá para a pessoa que é equilibrada, porque não pode ser qualquer um, senão ela pode ficar viciada, é ela ir ao turf e a corrida de cavalo e ver o que é a imantação do processo de energia com as corridas, principalmente as corridas decisivas do páreo que tem lá. Ela vê como é que funciona. Então, ó, toda emoção que tem, a pessoa coloca aquilo pelo jogo lá e ela exterioriza energia. Então você vê a onda da energia funcionando instantaneamente. Depois aquilo tudo cai. A hora que acabou a corrida. Entende? Então isso é um caso para a pessoa pesquisar. O turf permite ver isso devido ao problema da imantação, da emoção em grupo. Está entendendo? Muito forte. Isso tudo é para a gente estudar. Agora, essa teoria, por exemplo, aqui, ó, nunca ninguém pôde desfazer. Ela está irrefutada até agora. Eu já falei isso há dezenas de anos, já escrevi sobre esse assunto. Agora, tem uma lógica, tudo baseado em parafatos. A situação está aí, é só a gente ver. A coisa é séria. Val. Sim. Na página 54, né, na amplitude, você fala da questão da regeneração celular. E na histologia fala das alterações celulares. Sim. É possível de supor que as pesquisas, os estudos relacionados a esses fatores das alterações celulares e regeneração celular serão possíveis de provar ou comprovar alguma forma do macrosoma? Eu acho que isso aí pode ajudar. Mas não é só isso, não. Tem que ver um problema maior de descoincidência para ver o macrosoma. E examinar também a parte propriamente orgânica, física do corpo da pessoa, para ver o tipo ou a categoria de macrosoma que ela tem. A primeira coisa, então, é a parte fisiológica, aquilo que chama a biotipologia da criatura, da pessoa, do ser humano. Examinar isso. Agora, depois o processo da descoincidência com a incidência daí das energias conscienciais. Como é que aquilo funciona dentro da pessoa. Então, eu dou umas coisas bem grossas, assim, bem primárias, para a pessoa estudar. Aquele negócio, por exemplo, entre 4 irmãs, ver se tem alguma que é diferente. É uma coisa mais fácil, que não dá tanto problema, nem exige muita técnica da pessoa. Agora, outra coisa também é ver a biografia da pessoa, o que já aconteceu com ela. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma regeneração orgânica muito avançada, é uma coisa para desconfiar se não é uma macrosoma. Entende? Isso vale a pena examinar. Outra, uma pessoa que tem uma saúde, que é aquele chamada saúde extra, a para-saúde, uma saúde maior. Por quê? Baseado em quê? Agora, se você vai olhar, ela tem 3 irmãos, homem, mulher, etc. E só ela que é sadia no meio daquele povo, dá para desconfiar. Então, toda desconfiança que coloca uma singularidade
na manifestação somática da pessoa, é um problema para se pensar se não tem um macrosoma. Você entendeu isso ou não? Singularidade do soma, do corpo humano. Examinar isso por quê? Singularidade a maior. Entendeu? Positiva. Então, uma homeostase ou uma rigidez que transcende a média daquela árvore genealógica. Entende? Da família ou qualquer coisa. Então é um galho que cresceu mais forte ou que tem alguma... está dando mais fruto que os outros. Entende? Dentro da árvore genealógica. Então isso vale a pena pensar. Nessa questão ainda, na página 55, você fala de hipótese. Você fala, as consins ou epicons portadores de macrosoma. Aqui eu queria perguntar o seguinte, nem todo epicon é portador de macrosoma, mas é possível afirmar que todo portador de macrosoma é ou será um epicon? Eu não acho que... Isso aí é difícil de afirmar. Qualquer afirmação dessa seria um pouco leviana, porque as consciências são tão variadas, né? As personalidades difíceis. Eu não afirmo isso, não. Difícil. Generalizar em matéria desses fenômenos que mexem com o processo de transcendência do corpo, muito difícil. As pessoas são... basicamente são todas iguais, mas quando você vai estudar não tem nenhum igual ao outro. E as diferenças às vezes são cavalares, são imensas, entende? Então o estudo tem que ser levado em consideração. Uma última colocação, hoje pela manhã eu vi na internet da BBC que na Inglaterra eles vão fazer uma pesquisa por 3 anos sobre experiência da quase morte. Então eles vão estudar mais de 1000 casos, né, de pessoas que que estarão nos hospitais e porventura passarem pela morte clínica, né, eles vão ver, vão verificar, vão colocar fotos e figuras, objetos para eles ver o que eles observam, né, esses pacientes observam. Não, e é bom colocar umas coisas diferentes. Igual aquele caso da dona que estava no hospital. Falei, não, eu tive fora do corpo, vi umas coisas. Na janela do tanto andar assim, tem um par de tênis que está lá guardado, que ninguém viu. Eles foram lá e estava mesmo. Como é que ela viu aquilo? Não tinha jeito de ver? Parapeito grande, aquele negócio tudo escondido. A dona chegou lá de maca. Ela não andou, nunca esteve naquele hospital. Então isso tem uma opção de coisa. Mas tem coisa mais séria. Olha só, meu caso. Eu estava no Rio e tinha uma pessoa em São Paulo. Aí eu fui telefonar para saber umas coisas entre Rio e São Paulo. E começamos a falar um negócio. Eu falei assim, olha, você vai olhar que isso está num quarteirão que tem uma igreja que está com a cabeça destampada. Ela falou assim, o que é isso? Eles estão arrumando o telhado da igreja. Ela falou assim, uma igreja? Escuta, aonde nós estamos falando tem uma igreja. Então você vai ver se é essa. Tem uma parte do telhado que está destelhada. É preciso ir lá e ver. Aí eu falei assim, mas como é que você sabe? Eu estive fora do corpo vendo a turma lá fazendo assistência. E essa igreja está destelhada. Eu passei por cima e depois vi por dentro. Só se colocar a telha. Mas isso foi anteontem, não pode ter sido. Que é muita coisa. Começaram a rir de mim, falaram uma opção de coisa. Foram examinar o negócio, no fim eu tinha razão. A igreja estava muito escondida porque é uma igreja pequena, não é grande. E foram olhar, realmente eles estavam retelhando a igreja. E tinha uma parte dela realmente sem telha, do jeito que eu falei. Então você veja, o processo fora do corpo, isso varia infinito. Isso foi uma projeção minha. Foi projeção que eu fiz até durante o dia. Eu acho que foi até bom, porque deu para ver com mais calma, né? Tinha sol, tinha tudo. Está entendendo? Então, o problema da quase morte foi muita coisa que eles vão ver sobre esse aspecto. Tem muita coisa para ver. Agora, ó, o fenômeno da quase morte, eles vão tentar tudo, durante ainda muito tempo, mostrar que tudo é físico.
vão arranjar teoria, vão inventar coisas, vão fazer o diabo. Não adianta. O povo sai do corpo mesmo e cria problema mesmo. Não tem jeito. Agora, o pior, eles estão tentando fazer isso porque depois que o processo da experiência da quase-morte se propagou um pouco mais, certos pacientes começaram a criar problema com os médicos. Porque os médicos começaram a falar besteira, etc. Hoje já tem em certos hospitais, já tem orientação para não fazer piada numa hora de cirurgia ou qualquer coisa que a pessoa esteja anestesiada. Por quê? Pode ser que ela esteja consciente, porque a anestesia, a saída, porque a anestesia dela não foi bem feita. Então é uma conversa fiada danada. Agora, a pessoa, às vezes, ela viu muito mais do que isso. Já houve casos, que eu sei da história, que a dona viu que o médico deu um beijo na enfermeira atrás da porta, etc., na hora que saiu. E a dona viu tudo que estava lá, desmaiada. Como é que é? Na outra porta, no outro quarto? Aonde lavava as mãos depois da cirurgia? Como é que é isso? Entende? Então, isso tudo a gente vai ver, né? Tem muita coisa nesse sentido. Eu acho que, com o passar do tempo, o hospital vai cada vez estar mais na base de vidro. Ele vai ficar transparente. Não vai dar para esconder nada. Se o cara entrar em qualquer coisa, ele entra. Hospital, muita gente sai do corpo. Você não viu aquele caso do gatinho que chega perto da pessoa que vai morrer? Pois é. Ele chama Oscar. Isso deve ser por causa do processo bioquímico, que ele sentiu o cheiro do cara que vai morrer. Hospital é UTI, geriátrico. Uma última questão na página 55, no segundo item, holossomatologia. Tem uma dúvida aqui, a elongação extrafísica do soma, não seria do psicossoma? Aonde está isso aqui? Na página 55, segundo item, holossomatologia da numeração. Holossomatologia, a eliminação, a elongação extrafísica do soma. Sim, mas veja, o que eu quero falar aqui mas a pessoa, na verdade, ela sente como se fosse o braço que vai lá. Entende? Agora, a elongação é do psicossoma. Talvez é o caso da gente explicar isso mais aí. Você tem razão. Pois é, mas é isso mesmo que dá. A sensação é essa. Outra coisa, tem coisa pior. No fronto chakra, a hora que você fixa, que você está com muita energia, parece que você tem uma tromba aqui, ó, que sai assim, vai lá e mexe na pessoa. O processo é físico. Agora, o problema é a realidade mesmo é do psicossoma. A gente escreve aqui. Entende? É uma boa. Agora, gente, eu tenho aqui umas perguntas. A parateleportação humana, a partir da teoria do irrompimento do psicossoma, seria uma projeção onde o corpo é literalmente sugado pelo cordão de prata e levado junto com o psicossoma? O senhor já vivenciou alguma parateleportação? Como foi? O evento com Carmilo Mirabelli foi autêntico? Pois é, isso aí que eles estavam perguntando. O problema todo é o seguinte. Quando a pessoa tem um rompimento, a parateleportação, a pessoa vai lá. Mas não tem esse negócio aqui que ela foi sugada pelo cordão de prata. Isso não é assim, não. Ela descorporificou, ela corporifica, vai lá e depois ela volta e interioriza no corpo. Não é bem. O cordão de prata não está sugando coisa nenhuma. Ele, se a gente pudesse usar essa palavra, é para falar que ele está puxando de algum modo. Que tem gente que acha que o cordão de prata que é o assediador do cara, esse físico que não deixa sair do corpo, que segura, fica preso. Mas isso, então, a gente tem que ver. Agora, outra coisa, para a teleportação, dos outros, eu nunca vi. Agora, o caso, por exemplo, de criança que eu estava falando, é para a teleportação. Eu já levei, já mexi nas coisas. Agora, existe um caso comigo que era muito chato, que eu comecei a mexer com energia de flor. As flores estavam muito bonitas. Então eu comecei a mexer com a flor. Aí eu quis espanhar a flor. A hora que eu mexi na flor, ela quebrou. Agora, isso extrafisicamente não é bom, né? É como se eu tivesse matado alguma coisa ali. Isso cria um problema em você. Você sente a energia daquilo. É como se você tivesse matado um bicho. Um inseto, uma coisa. Isso tudo também é uma coisa para se pensar. Qual a relação do irrompimento do psicossoma com o anonimato do serenão?
Olha, anonimato do serenão é a condição dele se manifestar anonimamente. Irrompimento é um processo do psicossoma da pessoa. A rigor não tem nada que ver uma coisa com outra. De acordo com as suas afirmações feitas para o senhor Arlindo, posso concluir que o irrompimento do psicossoma pode ser provocado por amparador técnico em ectoplasmia? Sim, perfeitamente. Como você descobriu, como foi a primeira vez que você percebeu o irrompimento do psicossoma? O meu negócio é a hora que eu vi os médiuns se alterar totalmente. O Arigó, eu vi assim, sabia se ele estava em transe ou não. Sovaldo. Devido ao processo da materialização da energia física. Essa pergunta da serenologia, na página 54, no último parágrafo, explicações, tem o item 2 aí, que é serenologia. O anonimato do homem sapiens serenis. Eu acho que é isso sim. que a pessoa perguntou, não é? Sim, mas o caso é o seguinte, a serenologia é muito bom que a pessoa seja bastante serena para ela fazer o rompimento. É isso, mas não tem nada que ver o fenômeno em si. Você está colocando que a teoria do irrompimento explica racionalmente. Eu acho que a pergunta é, sim, como que ela explica? Explica racionalmente, ele quer saber isso aí. Por exemplo, uma pessoa bem serena vai desenvolver as questões. O caminho é a serenologia da pessoa e o rompimento do psicossoma, mas não é só isso. Todos os outros fenômenos. A predisposição. O que eu quero dizer aqui é que esses fenômenos todos mais avançados é o caminho. Parafisiologia, projeciologia, parafenomenologia, energossomatologia, isso tudo ajuda. Né? E tem relação. Mas são diferentes. É porque predispõe. Serenidade é uma coisa e rompimento do psicossoma é outra. É porque predispõe, né? Agora aqui. O que posso fazer para merecer cada dia mais o amparo e assistência dos amparadores? Você recebe alguns puxões de orelha dos teus amparadores? É lógico. Estou aí para isso. Outra coisa, a orelha está aqui. Pode pegar. Às vezes é necessário. Agora, a melhor coisa que se faz é o seguinte. Continue assistindo os outros do jeito que você tem feito. Caminha por aí. Isso vai caminhar e a coisa vai melhorar e vai se estender cada vez mais. Agora aqui outra. A ectoplasmia de alto nível assistencial pode ser adquirida ou desenvolvida em apenas uma existência pela Consim, devido ao seu trabalho intenso com as energias e pelo trabalho assistencial que ela faz, ou para isso ela já tem que possuir, inevitavelmente, um soma que comporte tal qualidade de energia. Ou seja, só seria possível uma próxima existência com o novo soma? Poderia falar sobre a relação entre rompimento e ectoplasmia? O caso todo é o seguinte. Uma pessoa, ela pode desenvolver, sim, qualquer manifestação parapsíquica nesse corpo que ela tem hoje. Agora, o problema é o seguinte, o nível, o percentual, o patamar de desenvolvimento, isso depende da pessoa, pode ser pouco, grande, pequeno. E outra coisa, no nível igual ao nosso, assim, essa pessoa que está perguntando, não tem ninguém que é jejuno, que é imaturo, que é novato, que é noviço, que é calouro. Todo mundo já teve experiência demais de parapsiquismo. Então, isso aqui, essa pergunta, ela é ociosa, isso não resolve, não funciona aqui. Então, todo mundo tem predisposição. Aquele que quer, ele desenvolve muito mais depressa e rapidamente nessa vida ainda. Agora, irrompimento do psicossoma e ectoplasmia. Irrompimento é a pessoa descoincidir certos processos do psicossoma que é feito através da energia. Se a pessoa tem ectoplasmia, ou seja, uma energia mais densa e mais vigorosa de manifestação, ela ajuda no fenômeno. Então a ectoplasmia pode ajudar o irrompimento do psicossoma. Igual a serenidade da pessoa ajuda ela a desenvolver toda a manifestação e todo fenômeno parapsíquico. Entendi. Valdo, aqui ó. Você pode explicar aqui na página 52, na fatologia, você colocou somente a predisposição pesquisística da Consim. Sim, o que você quer? Você pode explicar? Porque só a predisposição pesquisística da Consim. Você tem predisposição para fazer pesquisa? Mas isso vai... Como é que isso afeta na questão do irrompimento?
Você vai ver se você sai ou não. É um monte de gente que faz rompimento que não sabe nada. É totalmente anarfa. A pessoa faz inconsciente. Ignorante, não sabe nada. Ela faz inconscientemente. A situação toda é essa. Agora, por que a pessoa faz isso? Quase sempre devido ao processo emocional. Ela é inconsciente por causa disso. Uma pessoa em surto, ela às vezes está descoincidida. Uma pessoa em surto, ela às vezes está totalmente dominada por um possessor. Tudo isso a gente tem que ver. Tudo tem fenômeno parapsíquico. Onde você vai encontrar maior número de fenômenos parapsíquicos é num hospital psiquiátrico. Entendi. Sr. Valdo, olha só. Por isso que os psiquiatras acham que todo fenômeno parapsíquico é um fenômeno da psicopatologia. Eles estão totalmente errados. Entendi. Eles estão trocando a Lua por Jejum, não é isso? Por Netuno. Tem várias dessas. Uma dúvida que é antiga aqui. O psicossoma organizador do soma. Aí eu queria saber assim, ó, essa condição da consciência ser superior ao soma. O exemplo máximo do serenão idiota, né? Eu queria entender, essa condição de ser superior ao soma, se é a linha de atuação, a linha de fenômeno, é na linha do enrompimento ou é uma outra linha diferente? Não sei se eu me fiz entender. Enrompimento é um fenômeno desse tamanhozinho para serenão. Né? Não, para serenão, é desse tamanho, não interessa. Entendi. Ele domina qualquer coisa. Isso é bobagem. Sei, mas assim, vamos falar da gente, assim, para dominar. Eu acho, por exemplo, o fenômeno de rompimento para mim é bobagem, para mim. Eu não dou valor para ele. Eu falo isso de modo geral, porque a tua precisa de aprender, mas eu não domino valor para Mas isso. quando a gente fala assim, ó, que a consciência é superior ao soma, então assim, Sim. ela comanda o soma. Que fenômeno é esse que atua para você atuar em cima do soma quando você está vígio, assim? Vontade. Não tem nada a ver com o rompimento do psicossoma. Não, é outra linha de raciocínio. Rompimento é uma consequência da sua vontade. Sua vontade mobiliza tudo que você tem, aquilo já vai direto nas energias, aquilo mexe no psicossoma, mexe no mental soma, mas o mental soma está comandando isso tudo. Ou seja, o paracérebro é a decisão, a volição, a intenção. Por isso que é que eu falo, ó, 20 mega atributo propulsor da evolução. A pessoa tem que entender aquilo ali. É que a minha ideia é assim, ó, quando você faz o rompimento do psicossoma, é uma maneira de mostrar que o psicossoma está além do soma, ou seja, está superior ao soma. Pois é, o problema é mais sério do que isso. Não é mais sério. Você vai ver que a sua consciência é muito superior à matéria. Até o psicossoma. Tudo isso é bobagem. É aquele meu negócio lá. Os caras com todo aquele monte de fio na minha cabeça. E eu falo assim, e ele fala, mete os cachorros. Entendendo? Pode assolar o canil. Faça o que você quiser. Entra em estado vibracional, fala o que você quiser. Eu falei, pode? Pode. Isso na outra sala. Aí aí os aparelhos tudo caem lá. Eu nem mexi. Não podia mexer com a cabeça nem nada. Porque eu estou cheio de fio, tudo quanto era lado. Então, isso está provado. A minha vontade era superior àquela aparelhada toda, meu corpo, o diabo. E é isso que apareceu no diagnóstico dele lá. Entende? Uma outra coisa. Para fazer esse exame, tinha várias etapas. Não, primeiro fica aí tranquilo. Faça uma reflexão, uma meditação. Fique bem tranquilo. Pronto. Agora, mostre que você faz estado vibracional. Entra em estado vibracional. Aí eu fui fazer e falei, opa, para com tudo. Que tem um negócio aqui, tem uns assediadores aqui. Comecei a descrever a mulher. Tivemos que limpar tudo primeiro, depois voltamos ao trabalho. É que tem um fluxo, agora, eu acho que eu estou vendo. É o fluxo que da consciência, mental soma, psicossoma, até chegar no soma. Tudo é paracérebro. Tudo paracérebro. Vontade, Tá certo, intenção. Depois, a determinação. O que você resolveu? A sua resolução. Você determinou, vai fazer. Acabou. Psicossoma decidiu. Isso tudo é que é. Então é aquilo ali, ó. Ali, ó, intencionalidade, é o 13, olha lá, ó. Volição, é o 20º, lá, o 20. Por aí vai. Nós temos que pensar isso, nós não podemos fugir disso nunca. O que você Só quer? uma questão. Tem uma relação direta ou causal com a pangrafia? Você
Poderia estabelecer uma relação Não, causal todos aí? são direto? fenômenos, todos são Não, fenômenos, mas não. Mas em termos de ser pré-requisito, A não? pangrafia é uma coisa que é transcendente, transcende ela o é corpo. bem Nós estamos maior. falando um negócio aqui Aham, que é menor. muito do holossoma da pessoa. Sim. Já a pangrafia não, ela mexe com tudo e entra com outras coisas, né? Mas- de fora para dentro. Então ela é mais centrípeta. Mas ela pode incluir esse aí ou não? Não, Pode- todos os fenômenos se casam. Aham. Há uma interligação. Entende? Professor, essa teoria do rompimento do psicossoma, estou vendo aqui que o tema central é homeostático, mas ela pode ser patológica? Pode. Está cheio de gente assim, mas essa não interessa, né? Sim, pois é. A mas- patológica, os médicos acham que tudo é patologia mesmo, fica por isso mesmo. É o que acontece com um monte desses caras, tudo perturbado. Aqui na página 54 fala aqui sobre dessomatologia, desaparecimento de certos casos isolados de pessoas ou de somas. Isso poderia também explicar aquele fenômeno da autocombustão, que as pessoas... Sim, o fenômeno da autocombustão é mais ou menos o processo de energia, mas não é bem rompimento psicossômico, não tem nada a ver com isso. É energia Seria um excessiva macro-PK? escuta só, energia consciencial, da vontade da pessoa, seja consciente ou inconsciente, mas mexendo nos humores e nos órgãos e sistemas do corpo humano. Você sabe que muita coisa que existe aí na história é o casamento entre o corpo humano e o holochakra. Energossoma. É a energia que faz pegar fogo no negócio. Eu já expliquei aqui o caso lá do cara com bisturi elétrico, queimou tudo atrás, a hora que estava fazendo um processo. Você está entendendo? Então isso aí é que é o caso sério, porque tem metano no corpo. Aquilo pode queimar. Esse é um fenômeno físico. Agora o outro, esse que é transcendente. Se uma pessoa tem muita ectoplasmia, aquilo está tudo alterado. Em certas circunstâncias, dá o fenômeno da autocombustão. Um problema no lugar, uma coisa no ambiente. Deve ter uma opção de fatores que interferem nisso. Esse fenômeno, ele, em detalhes, ele nunca foi explicado direito. Agora, aquilo ocorre. Entende? Professor. Opa. Sim. Tem alguém na frente, isso? É você? Posso falar? Quem está com... Pode falar, Sandra. É. Então, assim, qual que seria a consequência mais avançada de ter o irrompimento do psicossoma no grupo? Várias pessoas tendo irrompimento, por exemplo, aqui na CCCI, alguma coisa assim. Vai dar força para as pessoas ficarem mais motivadas para estudar o parapsiquismo. Agora, o que acontece mais é os duplistas terem mais confiança entre si. Isso tem acontecido muito. Entende? Entendi. O homem ter confiança na mulher, a mulher ter confiança no homem. Que a hora que conhece nisso, isso aí é superior à telepatia. Quer ver a situação como é que é? Entendi. Outra coisa, o senhor falou que quando uma pessoa abriu a porta da casa do senhor, o senhor estava com um irrompimento. Antes disso, o senhor estava fazendo uma autorreflexão profunda, alguma coisa assim. Isso seria também uma técnica para a gente provocar o irrompimento? Sempre. Tem várias coisas, né? Tudo que levar você a querer exteriorizar ou descoincidir ajuda o rompimento do psicossoma. Entende? Agora, comigo é o seguinte, sempre, lá em casa isso era normal. A minha mulher, enquanto ela estava boa, que foram os primeiros 9 anos do meu casamento com ela via essas coisas todas. Ela já sabia, e às vezes ela não deixava o povo encontrar comigo. Não, espera, ele não está em condições. Espera um pouco. E como ele está fora de órbita. Como diferenciar, professor Valdo, da pessoa estar com o psicossoma irrompido ou se ela está tendo uma clara evidência daquela Não, isso aí situação? é só ver a repetição do fenômeno. Esses fenômenos, às vezes, se tornam muito repetitivos. Eles são muito mais comuns do que a gente pensa. Entende? Entendi. É muito mais... Eu não acho que seja uma grande coisa, não. A gente tem que explicar para quem não está habituado que isso é o máximo. Mas não é, não. Isso é um fenômeno até bem comum. Muito mais sério que a gente pensa. Entendi. Mais comum. Entende? A gente pode ver. Isso existe.
Eu já vi muita gente falando no palco, no palanque, na rua, descoincidido. E você via que tinha coisa. Agora, o pior é que a maioria que você vê tem assédio. Então a pessoa está ali assediada, quer dizer, ela está com um colaborador. Então, mas é isso que eu queria saber. Por exemplo, eu já vi também pessoas desconhecidas, mas eu não sei se eu vi que elas estavam materializadas ou se era minha clarividência. Não, aí você vai ver pelo jeito dela. Você tem que conhecer a pessoa, ver com calma, né? O temperamento, o nível de lucidez que ela tem, o conhecimento, a cognição dela, você vai ver a diferença. Entendi. Não tem saída. Agora, há coisas que tem que ser vivenciada. A pessoa tem que vivenciar isso. Agora, quase sempre começa a pessoa vendo. Depois é que ela vai tentar fazer. Que ela viu que aquilo ocorre. Então, não, eu quero para mim. Aconteceu com o fulano, por que não pode acontecer para mim? E essas coisas, às vezes, não. Insistiu, a pessoa chega lá. Obrigada. Professor. Sim. Na página 54, amplitude, o item 1, pesquisologia, onde o senhor cita aí a bioética em geral e a engenharia genética. Na questão da manifestação intrafísica das propriedades do psicossoma. A ideia aí, queria saber se eu entendi direito, seria, através da engenharia genética, você vai fazer as manipulações genéticas para mexer no corpo humano do jeito que o psicossoma faz com ele próprio, né? Elongação... Se começar a mexer muito nisso, eles vão chegar lá. Ainda mais agora, com esses processos que eles estão usando, vendo coisa mais microscópica, nanotecnologia, tudo isso, é bem possível que vão chegar lá. Agora, vão chegar lá até atravancar bastante as hipóteses, tudo com besteirada, entende? Eletronótica. Primeiro você tem que colocar tudo isso, até chegar. Agora, o problema é que, para mim, vai acontecer uma coisa antes. Algum cientista mais vivo deve chegar por aí para falar sobre o processo da autopesquisa. A autopesquisa pode ser que vai eliminar o processo da eletronáutica antes das descobertas deles. Pois é, porque se uma pessoa começar a estudar, por exemplo, você pega aí um centro de cientistas, tem 10, 8 decidem pesquisar o processo da consciência por eles. Pronto. Aquilo vai acabar com tudo. O problema é que até o momento isso nunca aconteceu, porque tem tanto interesse. Pois é, porque é isso que eu estava pensando, porque a pessoa pode chegar lá fazer a pesquisa da engenharia genética e ela está sempre concluindo que eu estou mexendo lá no gene e fico dentro da intrafisicalidade o tempo todo. Sei, mas vai chegar um ponto que aquilo não explica mais. É bom que estudem, é ótimo. Eu, por exemplo, mesmo falei agora recentemente sobre o colisor. Eu estava falando aqui para o LHC, né? Entendeu? Para a turma, lá o Wagner. O colisor é muito bom, porque mexendo com nanotecnologia, o colisor, essas coisas, pode ser que vão mexer com alguma coisa. Como é que fica o negócio da matéria negra? Daqui a pouco eles vão ver que tem outras coisas também além disso. Não vão achar o Hawks, aquele negócio. Isso aí, eles estão achando que não. Ele apostou. Parece que foi 100 pounds, não sei quanto. De modo que vamos ver, né? Agora, viva o colisor. É uma boa coisa. O Wagner teve lá para ver isso. Falou, Professor Valdo, aqui à direita. Acho que... Aqui, professor Valdo. Existe planeta só de serenão e evoluciólogo? Planeta físico? Em tese, sim, né? Por que não? Mas qual a vantagem? Não é melhor ser uma Comunex? Vamos perguntar para eles, mas em tese, eu também não sei. Tá. Mas em tese tudo é possível. Porque aqui, quando fala aqui na página... E eu não ponho a mão na cumbuca e nada disso, tudo é possível. Quando fala na página 53, né, dos planetas mais evoluídos... Sim. Aí é de que nível para cima ali da escala evolutiva? Desperto para cima, sim? O planeta mais evoluído é a hora que o povo, por exemplo, eu estou aqui, saio do corpo, vou lá, encontro com você, você vem fora do corpo para cá. Isso que é. Então esses fenômenos todos vão ficar banais. A hora que chega nisso, já não tem mais motivo de ter isso aqui.
todo mundo já vai começar a entrar na serenologia maior, etc. Tal. Isso é que nós precisamos. Pensa bem, um monte de gente que já domina o processo da desmaterialização com problema todo de energia. Não, é que eu... Como é que fica? Agora, a hora que junta, você tem um sinergismo, há uma potencialização. Como é que fica isso? Mas aí não é mais fácil todo mundo ficar na extrafisicalidade, numa comunidade? Pois é, mas vai chegar um ponto de um meio termo que ainda não é. Nós estamos falando desse meio termo, vai ter até chegar lá tem que amadurecer. Eu estou falando de vez. Tá. Não é nem verdolengo, nem madurinho. Está no meio termo. Outra pergunta é assim, a energia de uma planta, ela pode ser semelhante à presença de um animal? Ou... Não, a ectoplasmia varia. Agora, existem plantas que têm mais energia do que outras plantas. Existem animais que têm mais energia do que outros animais. Por exemplo, a acerola tem muita energia. Energia química e o processo dela. Ela envolve muita coisa nesse sentido. Estou dando um exemplo para você. Agora, gente, por exemplo, o bicho. Tem certos gatos que têm muita energia dele. Mas vamos supor assim... É muito mais azedo do que cachorro. Porque o cachorro, ele é puxa-saco e dispersivo. O gato é mais concentrado. A pessoa não tinha nenhuma planta, aí ela arruma uma planta. Aquilo pode dar uma diferença de energia no ambiente? Muda tudo. E outra coisa, não pode deixar onde a pessoa dorme, uma coisa qualquer, devido ao problema da fito e humano. Que aquilo faz mal para a respiração. Mas isso tudo é possível. Agora, um lugar com bastante flor, às vezes dá alergia. Ontem mesmo a Graça sentiu alergia de margarida, que chegou lá, teve que tomar remédio quando chegou em casa. Alergia igual ela, igual eu. De graça. Mas dentro de casa ou fora da Foi casa? fora, ela estava lá embaixo, apareceu uma margarida, não sei aonde. Ela sentiu o negócio, pegou, entupiu o nariz, fez uma opção de coisa. Eu dei uma alega para ela, antes dela dormir. Entende? Agora, perfume de flor. Por isso que eu acho, por exemplo, perfume, eu já escrevi isso há muitos anos. É uma das coisas que você nunca vai encontrar um negócio que sirva para todo mundo. É um problema esse negócio de perfume. Por isso que eu falava sempre, a dona comprou um perfume que ela gostou demais. Eu falei assim, não compre antes do seu amado sentir. Senão você chega com um perfume lá, o cara desmaia na hora. Tudo isso pode acontecer. Intolerância, idiosincrasia, alergia, isso é muito, todo mundo tem. Precisa saber o que, quando, de que modo, percentual. E perfume não pode na tertúlia, segundo a Laura aqui. Quem não pode? Perfume. Não, perfume, ele foi, está escrito ali fora, não pode entrar. É isso? Segundo ela. Professor, aqui no fundo, Adélio, aqui, no som aqui. Sim. O senhor coloca... esse caso da regeneração celular, né? Quando o senhor fez os seus testes, né? Naquela época do acidente lá, o senhor chegou a usar essa questão do rompimento para poder acelerar a regeneração também? Ou não teve uma direção? Quando eu saí do coma e fui para casa e falei com eles para vir daqui uma semana, eu estava com a dor danada aqui e o olho assim. Dia e noite, eu fechava o olho, está lá aquele negócio. Que não parou. Agora, o que se passa? O que eu fiz? Comecei, porque não dá nem para ver televisão, não dá para ver nada. Eu então comecei a trabalhar dia e noite com o negócio. No terceiro dia, aquilo começou a melhorar. Quando eles chegaram uma semana depois, eu já podia dançar, já fazer uma opção de coisa. Muito embora o braço estava todo alterado ainda, porque tinha que fazer aqui, porque o negócio tinha ido para trás, estava tudo alterado, essa articulação. Mas o mais, eu já estava começando a dominar. Agora, quando eu cheguei em casa, saindo como, eu tinha 56 escoriações. E antes disso, foi preciso eles me acertar e colocar uma tala nesse dedo, porque ele estava quebrado, eles não viram. Você está entendendo? Tinha uma opção de coisa assim. Agora, minha cara, aqui, ó, eu tenho cicatriz, tudo quanto é lado, se procurar direito, tem todo lado tem. Cicatriz do negócio que... Eu fui atirado a 8 metros de distância. Agora, o senhor chegou a usar o irrompimento assim diretamente ou foi não, só... Não, eu usei muito mais do que isso. Eu coloquei tudo. Eu vivo, já que eu vim. Outra coisa, quando eu saí, tirei os negócios, tudo que estava em cima de mim, eu já sabia que eu ia sobreviver. Eu já vim com essa ideia. Entendeu?
E aí eu já queria ir embora, na hora, não quer saber, chama os médicos, chama todos os especialistas para ver o que era, porque eu não podia sair assim sem mais nem menos, né? Tinha que dar atenção para eles, senão, como é que ia? Outra coisa, era uma companhia que estava pagando tudo, porque aquilo foi acidente de trabalho. Agora, nesses visitantes também que o senhor percebeu já de outros planetas, algum deles chegou a ter um soma mais desta maneira já, meio com irrompimento? Não, tem gente que é mais evoluída que a gente não sabe como é que é, né? Esses caras que aparecem com aquela bola de energia, você vai ver depois, aquilo corporifica e vira uma consciência. Você não sabe como é que eles dominam isso. Não dá para saber então? Assim, nesse caso aí, você nunca sabe se o cara é serenão, o que é. Às vezes é difícil. Agora, tem uns que às vezes vêm, você sabe quem é. O caso do Sérgio foi assim. Quando ele apareceu, eu vi aquela bola. Daí a pouco aquilo começou a configurar, pouco a pouco. Aí apareceu o rosto dele. Daí a pouco apareceu outra bola de um lado, a outra bola do outro, apareceram 2 amparadores com ele. Eu vi isso assim, ó, quase que instantaneamente. Aí já é diferente. E outra coisa, ele estava só com a configuração de fantasma, tipo o Gasparzinho. Só aquela parte de busto, mais nada. Só para mostrar que estava lá. E outra coisa, ele apenas telepatizando. Assim, ó, Valdo, eu estou muito bem, tudo bem, já recuperei tudo, já estou. Já vou partir para o meu trabalho. Tchau. Só mais uma pergunta aqui, professor. Na página 54, ali no final, nas explicações, o senhor coloca a parafenomenologia, a aparição da consciência projetada, e também projeciologia, bilocação física. Não seriam muito próximos ou a mesma coisa esses dois fenômenos em si? Qual que você está falando? Ali no final, nas explicações... Projeciologia, que é mais? Parafenomenologia. Não, a parafenomenologia é o conjunto de fenômenos. Projeção é um tipo de projeção. Ali o senhor está falando um conjunto. Depois. É, lógico, cada um tem a sua saída. Vamos olhar as palavras, se elas são iguais ou não são. A palavra idêntica é muito difícil. Que no exemplo o senhor usa mais a questão da projeção ali, né? Aparição, materialização, projetiva. A gente vai mexendo, né? Mas agora, tem que chamar atenção para estudo. O objetivo é falar do... Descoincidenciologia. É a mesma coisa praticamente aí do processo da parafenomenologia, mas não é a mesma coisa. Parece, mas não é. Denorex. Minhas coisas têm muito Denorex, eu uso muito isso contra a caspa. Né? Tem outra aqui. Conheço seu livro Projeciologia, Projeções da Consciência e o Reurbanizados. Mas... o que fazer para desenvolver ectoplasmia em uma vida? Que desânimo da pessoa, não? Companheiro, que tal você ler tudo de novo? E tem outros livros. Qualquer coisa você aparece aqui que eu vou te mostrar a enciclopédia. Ó, tem 5 volumes. Será que daí está dando para ver? Olha lá, ó. 5, ó. Esse aqui, ó. 5. Esse aí é... Isso aí é... Vamos estudar. É por aí. Hein? Não, não é só laboratório, e os cursos, e a dinâmica, e o complementário. E outra coisa, e a tertúlia aqui. Vem aqui para a gente debater, ver as coisas. Né? Acabe comigo, acabe com essas ideias. Entende? Desanque com isso, critique, reputa. Vamos fazer o debate. Professor, como posso resolver? Interrogação. Durante a prática da técnica projetiva, me ocorre o seguinte problema. 2 pontos. Se relaxo, não consigo me manter lúcido. Se me mantenho lúcido, não consigo relaxar. Como é que é? Quem é que quer responder para ele? Quem é que quer responder para ele? Isso aí eu estou assistindo, está falando com o velho de da montanha, né? Pois é. Seria bom, talvez, essa aí uma boa para ele. Eu não sei se ele não deve ter visto isso. O problema é o seguinte, existe uma técnica do braço que cai. Você coloca o braço e vê o que acontece. Ou o braço extrafísico, o que acontece. Tem uma opção de coisa nesse sentido. Agora, veja, se relaxo, não consigo me manter lúcido. Está errado. Pelo contrário, uma pessoa que relaxa, ela fica mais lúcida. Então o erro maior está aí. Então o que você vai fazer? Você vai relaxar da seguinte maneira. Vê se você tem essa sensação hoje. Faça isso daqui a pouco. Deita e você vai ver se relaxou tudo. Mas relaxar tudo mesmo.
Coloca um travesseiro debaixo do queixo para relaxar a mandíbula. Deixa o rosto cair. Vê se está tudo acomodado. Pé, mão. Não pode ter nada forçado. Relaxa tudo. Isso é que é a relaxação psicofisiológica progressiva. Agora, o que se passa? Tem que chegar a um ponto que a primeira sensação que você vai ter é que você está entrando dentro do colchão, para baixo. Por causa do peso. Você vai sentir o peso do seu corpo, que normalmente nós não sentimos. Você vai sentir esse peso. Parece que você está entrando dentro do colchão. Na hora que acontecer isso, você esquece que você tem o corpo. Começa só a pensar. Então, ó, pensa bem. A hora que você pensa, você não precisa do seu nariz, você não precisa dos seus olhos, você não precisa do seu cérebro. Você pensa. Não há mais, não há matéria mais. Acabou. Com isso, você vai conseguir ficar mais lúcido. Porque vai excluir, descartar o processo do corpo e da matéria. Então a primeira coisa que tem que fazer aqui é isso, você não está sabendo fazer o relax. A primeira coisa que eu acho que ele devia é estudar lá no Projeciologia a técnica da relaxação progressiva muscular. Agora, se eu me mantenho lúcido, não consigo relaxar, isso é bobagem. Se você está lúcido, você faz isso que eu estou falando, você acaba relaxando, não tem jeito. Agora, você tem dificuldade então para relaxar? Eu vou te dar uma dica. Se você não tem esteira aeróbica, arranja um lugar que você possa andar. Você vai andar durante 50 minutos a passo apressado. Você vai tomar um banho, se for possível, pode ser frio. Entende? Que é melhor para te acalmar logo em seguida, porque senão, se for quente, em vez de acalmar, vai alterar a temperatura, a pressão, uma opção de coisa. Mas então toma um banho mais frio. Depois que você tomar banho, deite-se pelado, com lençol em cima de você na cama. E vai fazer esse exercício que eu estou falando. Pode estar certo que você vai relaxar. Não vai ter jeito. Agora, se não tem ninguém em casa, se o ar-condicionado é bom, se a temperatura é boa, não ponha nada no seu corpo e fica pelado. E nada de ter fantasia sexual, porque tem mulher e homem que fica pelado e só fica pensando em sexo. Não pode, porque senão desvia tudo. Agora, com isso, o processo da relaxação, com o problema da lucidez, vai aumentar muito. De modo que com isso você vai acabar com o homem lá da montanha. Uma coisa e outra, vai ficar preso. Agora, outra coisa, efeito Hooke. Por exemplo, a mãe que levanta o carro acidentado para tirar o filho de dentro, pode ser explicado pelo irrompimento do psicossoma? Até um certo ponto, sim. Mas agora o problema é a vontade dela que acionou mais a energia máxima dentro dos processos dela. Então, é parente, mas não é o mesmo fenômeno, a situação é diferente. O efeito Hooke é um processo da vontade decidida, granítica. Aumenta o som, é o paracérebro que está mandando em cima do psicossoma. Então a coisa aí muda de figura. Tem que ver o que faz. Adrenalina, né? Não, isso aí não é só adrenalina, não tem mais coisa. A endorfina, por exemplo, que é a cocaína do corpo, às vezes, ela impulsiona mais até chegar na adrenalina. É a adrenalina que faz o negócio no fim, né? Mas às vezes a endorfina que é um negócio sério. Então, por exemplo, a hora que eu falei com o cara, para andar 50 minutos a praça apressado, ele vai ficar com a endorfina acesa, a hora que acabar. Você está entendendo? Agora, se ele relaxar, ele vai ficar cansado às vezes, que é 50 minutos. Logo em seguida, depois de tomar banho, ele vai já ter uma tendência para relaxar. A hora que deitar. Entendeu como é que é? Então, é isso que a gente está tirando partido da história, para ficar no meio. Ele já está predisposto ao processo do fenômeno. Entende? Tem sua razão. Sovaldo, aqui na página 55, na frase enfática, quais seriam essas pequenas alterações na energosfera? Pequenas alterações na energosfera da consciência. Foi. O que é? Explica para ela, então. Não, mas eu confio em você. É isso.
eu perguntei anteriormente, ele me citou exemplo, eu perguntei isso para ele anteriormente, ele citou o exemplo da questão do efeito quiabo do psicossoma, a pessoa que sai muito rapidamente, com facilidade. Ele até citou o caso que o Arigó, não é isso? Comentava isso com ele. E tem uma outra questão também que ele mencionou, que seriam efeitos da parafisiologia holossomática que levariam a essas alterações na energosfera. É isso, professor Valdo? É por aí. Provavelmente teria relação com macrossoma. Às vezes, né? Mas às vezes não tem. Às vezes não. O macrossoma, gente, ele é mais uma exceção, né, em certos casos desses. E ele é lógico, ele pode impulsionar isso tudo, depende para que ele existe. Cada macrossoma tem uma razão. Precisa saber qual a finalidade, o objetivo. O caso, por exemplo, lá no Centro da Consciência Contínua, que tinha uma voluntária, a Ana, que ela saía do corpo com muita facilidade, mesmo bem dela. Seria esse caso aqui? Até um certo ponto. Essa é predisposta. É aquilo que o Arigó falou de mim. Não, você tem quiabo no psicossoma, você escorrega. Aí é mais fácil. Quem tem quiabo, o ideal seria a gente fazer um óleo, né? Um óleo de tartaruga, né? Falar com a Érica aí para preparar alguma coisa nesse sentido. E a gente chegar e passar no psicossoma do cara. Aí ele escorrega fácil. Entende bem que é? Mas não dá, né? Não dá. Já falaram que isso não dá certo. Professor Valdo. É o quiabo. É escorregar, pois é. Daqui a pouco vai um monte de gente comer quiabo para sair fora, né? Quiabo. Professor Valdo. Aqui. Uma última pergunta. O senhor poderia aprofundar na página 52, na trinominologia, o último trinômino, primenéria, eudemonia e eutimia? O trinômio primener, eudemonia e eutimia. O caso é o seguinte. É muito importante uma pessoa que queira mexer com as energias, ela entender as manifestações positivas e, vamos dizer, sadias da energia. A primener é a primavera energética. Se ela começar a raciocinar sobre isso, e ela reconhecer que ela está numa primener, ela pode levar isso para a eudemonia, que é o problema da harmonia íntima de todo o processo. É isso que na medicina chama da rigidez. Outro nome que eles usam é homeostase, que é homeostasia. No nosso caso, o que importa aqui é a homeostasia dos veículos de manifestação, do holossoma. Agora, isso leva para a eutimia. A eutimia, no caso, é a pessoa que está toda harmonizada, com maior equilíbrio do seu micro-universo consciencial. Então, isso predispõe ainda mais. Agora, uma pessoa que está nessa, se ela entrar e começar a fazer uma reflexão mental somática profunda e às vezes prolongada, demorada, ela vai ter uma descoincidência natural, não tem jeito. Outra coisa, seria bom a gente explicar um negócio aqui que é muito superficial, fácil, mas que a gente não está falando muito. O caso é o seguinte: se uma pessoa entrar numa reflexão profunda, aquilo que eu chamo, vai para o recolhimento íntimo, para a sua câmara de reflexão, e fique lá algumas horas, não escreve nada, só fica nisso, raramente essa pessoa vai ficar totalmente coincidida. A tendência é descoincidir. Vocês estão entendendo ou não? Agora, o que é ruim é que 90% do povo não percebe nada disso. Você entende? Agora, o caso é a pessoa, então, que faz a reflexão, pensar no processo parapsíquico e na manifestação das energias. Com isso, ela pode se desenvolver mais rápido. Obrigada, tá claro? professor. Professor Agora, Valdo, sim. é aquela história que o senhor conta que a pessoa é feia e aí ela começa a ser bonita, não tem a ver com a TENEPS, tem isso. Total. Rompimento? Tem. Agora, o problema não é só isso, mas isso aí é um fator preponderante. Agora, quais são os outros fatores? Na hora que a pessoa, por exemplo, ela começa a praticar TENEPS,
a tendência dela, como é óbvio, todo mundo sabe disso, ela vai ficar mais disciplinada, mais organizada, as coisas dela vão ficar com muito mais equilíbrio. Então, o que se passa? Ela vai se apresentar melhor, ela vai, às vezes, tomar mais banho. Tem uma pessoa que fala assim, por exemplo, Valdo, eu não tomar muito banho. Agora, a primeira coisa que a TENEP fez comigo foi eu tomar banho todo dia. Que eu fico sem graça de receber um amparador sem ter tomado banho. Cada um pensa do jeito que... Eu estou falando só as coisas que acontecem. Está entendendo? Agora veja, então a TENEPS na Europa é muito mais difícil de ser praticada se a gente for olhar por aí. Tá certo? Então, agora então vamos entender. Se uma pessoa então começa a praticar a TENEPS e ela está mais harmonizada consigo mesmo, outra coisa também séria, psicologicamente, ela vai se sentir melhor. Ela vai ficar mais alegre, mais comunicativa, mais simpática. Você entendeu? Agora, isso então, junta tudo, junta a fome com a vontade de comer nessa história. A pessoa, então a TENEPS, é o que o povo falou. TENEPS é o Santo Antônio. Mas você falava uma... É o santo casamenteiro. Mas você contava... Você inventou uma teca de casar. Mas você contava uma história que era assim, que a mulher era feia, e começou a fazer... Não, ela era um canhão. Ela não era feia, ela era um canhão. E aí o marido, o namorado dela, via o irrompimento do psicossome. Aí não, para o namorado era lindérrima. Mas qual que... Agora, o melhor da história, havia uma prima na história que era linda mesmo, de cair o queixo. E outra coisa, as duas eram morena, clara. Mas uma realmente era feia, por causa da pele, a configuração, ela tinha mais cara de, vamos dizer, cara que acabou de sair da guerra numa maca. Parecia um homem. Agora, tudo, a cara toda, sabe, quadrada, etc. Tal. Os traços não eram bons, é muito difícil. São aqueles casos que a cirurgia plástica, por mais que você faça, você está entendendo? Fica para outro corpo, porque aquilo é difícil. Então o caso dela era esse. Agora, a outra dona lá era muito bonita. Agora, o cara achava a mulher dele, que era esse canhão, muito mais bonita que a outra. Mas você falou que isso tinha a ver Agora, com não tinha jeito, por quê? Ele olhava para ela, porque a dona era uma cabeça, essa que era o canhão. Era um canhão, mas de atômico. Era terrível a cabeça dela, fala sério. A mulher admirável, está entendendo? Mas ele olhava para ela e via o quê? Ele via o problema todo do psicossoma dela o tempo todo. Devido à exuberância da inteligência dela, as coisas dela, o brilho do olhar, aquela coisa toda, o problema do halo, da aura, a psicosfera, aquilo expunha. O marido está com ela todo dia, acabou vendo aquele aspecto que ele admirava demais ela. Ele tinha problemas, troço muito sério. Tudo lá, não dava certo. Chegava a falar para ela, arranjar a solução na hora. Era uma loucura aquilo. Alguma coisa tem que começar. Agora, o problema é o seguinte, esse cara se tornou cada vez mais fã da mulher dele. Agora, o que é que eu fiz? O que eu fiz? Eu cheguei para ela e falei assim, olha aqui, seria bom, já que você não gosta de se arrumar nada, mas faz alguma coisa, vamos mudar a roupa, alguma coisa. Muda um pouquinho isso aí. A hora que ela fez isso, aí o marido então, era um negócio, não queria viajar mais, sozinho, entende? Ele começou a ter ciúme dela, foi um problema. Agora tinha mulher que chegava assim, não se entende, esse cara ter ciúme dessa mulher, como é que é possível? Entende? Mas aí, professor Valdo, qual a diferença dele ver o irrompimento e ver ele via a aura ou via o psicossoma? Não, ele via a aura, que é o irrompimento do psicossoma já. Porque a hora que começava a exaltação, aquela exuberância do mental soma dela, aquilo fazia o psicossoma aparecer com as coisas todas. Para mim, ele via, porque eu via a mulher assim. Mas qual a diferença? Escuta,
Vou contar só o caso da... Tinha uma dona que ia trabalhar comigo lá na biblioteca com as coisas. Agora, teve um dia que ela mexeu um pouco mais com o processo de ectoplasmia, tinha um cara que estava com ela. Então, era um problema para mim trabalhar com ela, porque ela virou homem. Eu só olhava para ela, era um homem que estava lá. Mas aí não é semiposição? Agora, aí veja, esse já não é mais o psicossoma dela, era o psicossoma do outro. Então veja a complicação que já deu o fenômeno. Já era uma semipossessão. Mas o cara estava ali. Praticamente ela estava transfigurada. Agora outra coisa, o timbre da voz tinha mudado também. Tem umas coisas assim, então o fenômeno ele vai progredindo, entende? Agora, se você tem boas percepções, você encontra aquilo no meio do caminho. Então, o fenômeno aumenta mais, você vê mais coisa do que aquilo que está acontecendo. Você falou assim outro dia, que a aura é mais superficial e a psicosfera é mais... É mais profunda e mais ampla. E esse aqui está onde, então, o irrompimento? No caso da mulher lá, estava mais do que isso. O problema era todo. Então, era a aura, psicosfera, a energosfera dela com o processo todo, e o psicossoma que já estava se pronunciando com a história toda. A mulher do casal. E outra coisa, ela era capaz de fazer essas coisas mesmo. A mulher ela entendia de tudo isso. Tá. Entendeu? Agora, gente, eu quero dizer para vocês que no domingo, ou seja, depois de amanhã, é a lei da projeciologia. Agora, hoje, nós temos aqui 19 verbetes para vocês selecionarem. Hoje vamos ter 5 recados. Primeiro a Marlene, segundo a Ana, terceiro o Marcelo, quarto Loche, quinto Igor. Hoje o professor Valdo respondeu 13 perguntas online, 24 pessoas participaram da votação e 68 assistiram hoje assinando o livro da presença. Antagonismo extremo. Casa do intelecto. Estatística motivadora. Estilo exaustivo. Fenomenologia holossomática. Incompatibilidade da conscienciologia. Poder ideológico. Psicosfera projetiva. Técnica tertuliária. Verbetes antigos. Antimodelo. Banco da salvação. Banco de esperma. Banco de leite humano. Desintermediação. Interesse transempresarial. Presumibilidade. Princípio coloquial. Refinamento formal e técnica da sexta. Agora os recados, o primeiro. Pessoal, é uma solicitação com referência às plantas. Eu gostaria que as meias calças que estivessem com defeito, em vez de vocês depositarem no lixo, tragam aqui para o CIAEC. A gente usa essas meias calças